Simcast, o seu podcast de emergência com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. Fala galera, o Simcast é um podcast com propósitos educacionais e não deve ser usado isoladamente para diagnóstico, tratamento e prevenção de doenças. Além disso, não deve ser interpretado como um guideline, mas sim como opinião de nossos especialistas. Fala pessoal da Sim, estamos começando mais um episódio aqui do Simcast. Hoje a gente vai falar de um tema que não é muito presente em todos os serviços, mas todo médico que trabalha em pronto-socorro tem que saber. A gente vê essa doença mais em serviços terciários, mas todo médico que trabalha em pronto-socorro tem que saber identificar e encaminhar esse paciente para um serviço que tenha condições de manejar. Bom, o tema é leucemias agudas no pronto-socorro, e eu chamei aqui uma pessoa muito especial, que entende bastante aí do assunto, que é a doutora Giovana Gelfondi. Ela é hematologista pelo HCFM USP, e atualmente ela é mestranda no Hospital Israelita Albert Einstein. Fala aí, Giovana. Olá, boa tarde. Um prazer ser convidada aí para esse podcast. Bacana. Bom, Gi, então vamos começar a conversar de maneira prática. O interesse nosso aqui é trazer esse assunto difícil, né? Porque todo mundo, quando fala de hemato, já arrepia os cabelos. E a ideia aqui é a gente tentar simplificar isso e trazer para o dia a dia de quem está lá na linha de frente do pronto-socorro. Então, vamos começar com uma pergunta mais fácil aí, que é como suspeitar do paciente com leucemia aguda no pronto-socorro. Na verdade, o paciente é muito heterogêneo, né? Ele pode vir de todas as idades, né? A gente sabe que as leucemias agudas são mais comuns em pacientes mais velhos. E normalmente é um paciente que vem, que é como a gente suspeita, é através de um hemograma, né? Então, o paciente vem com algumas citopenias ou com pancitopenia, ou só anemia, ou neutropenia, ou plaquetopenia, ou os três juntos, e com alguns sintomas clínicos associados, que costumam ser decorrentes a essas citopenias. Então, mal-estar, cansaço, fraqueza, por conta da neutropenia, quadros de infecções de repetição, e por conta da plaquetopenia, esses pacientes costumam ter sangramento, seja gengivorragia, epistaxe, ou até mesmo hematomas, e alguns pacientes têm febre, outros não, mas normalmente é um paciente que ele chega debilitado, são poucos pacientes que chegam assintomáticos, mas eu já vi paciente que vem por qualquer outra queixa, e aí faz um hemograma e a gente vê lá 20% de blasto, que é o que a gente faz o diagnóstico, né? Que a gente fala, isso é uma leucemia aguda. A gente sabe que tem alguns pacientes que, quando chegam no pronto-socorro, chegam tão pancitopênicos que a gente só vê esses blastos no exame de medula óssea. Isso acontece porque, às vezes, a medula óssea está tão cheia de doença que essas células não conseguem ser jogadas para a periferia. Bacana. Hoje, então, assim, primeira mensagem disso que você falou, né, que eu acho interessante. A gente vai desconfiar, né, por sintomas, mas nem sempre os sintomas estão específicos, e uma coisa fácil da gente raciocinar é, a partir de cada citopenia, a gente pensar em sintomas relacionados a essa citopenia. Então, o paciente com anemia vai estar com mais astenia, o paciente com plaquetopenia vai estar com sangramento, peteca, o paciente com neutropenia vai estar infectado, né, com sintomas de infecção de repetição. E uma coisa interessante que o pessoal confunde. Quando a gente está falando de citopenia, a gente não está falando, na hora de avaliar a série branca, a gente não está falando de leucopenia, mas sim neutropenia, né? Exatamente. Exatamente. Então, neutrófilos baixos que definem uma citopenia na série branca, né? E o que a gente considera, na verdade, a definição de neutropenia mesmo seria neutrófilo menor que 500 ou menor que 1.000 com tendência à queda, né? Bacana. Tem alguns pacientes que têm neutropenia, que a gente chama de neutropenia constitucional ou benigna, que é mais comum em pacientes da raça negra, e que isso não tem manifestação nenhuma, não tem repercussão clínica nenhuma. Então, na verdade, não é só a contagem que importa, mas todo um contexto, né? Então, o quadro infeccioso associado, o paciente com a queixa clínica mesmo. Bacana. E hoje, além desse valor de neutrófilos,
Qual o valor que seria de HB e de plaqueta para a gente começar a considerar aí baixo? Normalmente a gente considera pancitopenia, né, aquele paciente com hemoglobina menor do que 10, os neutrófilos aí menor que 1.000, e as plaquetas é muito variável, né, mas normalmente menor que 100.000. Alguns pacientes têm plaqueta muito baixa e tem pacientes que ficam com plaqueta em torno de 50 a 80.000. Outra coisa que é importante a gente lembrar é que, além dessas alterações do hemograma, alguns pacientes podem ter infiltração do sistema nervoso central, então ter quadro de confusão mental, convulsão, pode ter infiltração de tecido mesmo, como é muito comum do caso da M3, né, que é aquele sarcoma mieloide, aquela foto bem característica do aquele olho infiltrado, infiltração de pele, linfonodomegalia, então principalmente as leucemias linfóides fazem muita linfonodomegalia, hepatoespleno, né? Tem a infiltração gengival. Então, no exame, além do hemograma, o próprio exame laboratorial, o exame clínico, o exame físico dele é muito importante. Legal, bacana. E lembrar também que esses pacientes, às vezes, tem alguma pista também de fator de risco, né, que puxa para leucemia, né? O que a gente teria que pensar, Gi, nesse caso, assim, que poderia Então, precipitar? assim, tem alguns pacientes que têm algumas imunodeficiências primárias, alguns pacientes que têm falência medular, como é o caso da anemia de Fanconi, disqueratose congênita, que são falências medulares primárias, né, congênitas, que podem se transformar em leucemia mieloide. Alguns pacientes que já fizeram radioterapia, fizeram quimioterapia para qualquer outra doença, qualquer outra neoplasia, podem desenvolver o tipo de leucemia que a gente chama de leucemia relacionada à terapêutica, né? Então é importante saber qual foi o tipo, qual foi a medicação que foi tratada. Pacientes com doença autoimune que utilizam ou utilizam imunossupressores são pacientes com maior risco de desenvolver. Então, essas pistas é muito importante a gente perguntar quando está fazendo o exame físico. Óbvio que o uso de cigarro, né, todas essas drogas, a gente sabe que existe uma relação aumentando o risco, exposição a pacientes que trabalham em fábricas com produto químico, com radiação, também são pacientes com maior risco de desenvolver. Bacana. Então, só para fazer o apanhadão, fator de risco, paciente nem sempre vai estar presente, mas sintomas relacionados a citopenias no hemograma, e outra dica importante que você deu é que blastos na periferia ajuda a gente, só que a ausência deles não exclui, né, gente? Então, Sabe uma coisa que eu sempre gosto de falar? Às vezes chega um paciente com pancito e o médico lá do pronto-socorro já fica desesperado, já quer chamar o hemato. É muito importante a gente descartar todas aquelas outras causas de pancito, principalmente deficiência de B12, né? Então, às vezes, a gente vê paciente com anemia megaloblástica que realmente faz hemoglobina de 4, faz neutrófilo de 200 e faz plaqueta de 10.000. E aí a gente, às vezes, faz uma lâmina de sangue periférico e vê aquelas células grandes, né, megaloblastoides, e não tem nada de leucemia, é só deficiência de B12. Aí a gente trata com B12 e o paciente sai. isso eu já vi algumas vezes acontecer já. Outra coisa que também é muito comum de causar pancito no PA, que faz diagnóstico diferencial com essas leucemias agudas, é leishmaniose. Sim, bacana. E lembrar de pedir as outras sorologias também, né? Sempre nesses quadros de pancitopenia, pedir também Sempre. sorologias que podem também causar de HIV, né? HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis. Às vezes a gente pede Epstein-Barr para alguns pacientes. Bacana. Então, Gif, chegou esse paciente aí que a gente está suspeitando de leucemia, vamos sistematizar agora os exames que a gente tem que pedir. Você já falou de alguns, né, das sorologias. O que mais que a gente tem que pedir? B12? B12, as sorologias, toda a parte de bioquímica, né, para a gente avaliar a função renal, avaliar caso, quando a gente comece a tratar, o risco de síndrome de lise tumoral, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, fósforo, cálcio, ácido úrico, DHL. Raio-X de tórax é importante, porque alguns pacientes abrem o quadro com massas mediastinais, principalmente as leucemias linfóides. Paciente, se tiver sintoma neurológico, às vezes fazer um exame de imagem, um tomo, ou até fazer um líquor.
Mas eu acho que o mais importante quando o paciente chega, que é a nossa preocupação, é descartar a famosa e tão temida LPA, né? Que é a leucemia promielocítica aguda. E aí é interessante, além de tudo isso que você falou, obviamente o hemograma que deu a pista para a gente, mas também a gente pedir reticulócitos, né? E pedir também esfregaço de lâmina periférica, que vai dar bastante dica, né? A hematoscopia, né, que a gente pode fazer o esfregaço, mesmo furando o dedinho com uma agulhinha de destro, sabe? Uma coisa bem simples. E a gente consegue fazer, principalmente descartar ou tender a dizer que isso é ou não é LPA, a hematoscopia ajuda bastante. Outra coisa que é importante, coagulograma e fibrinogênio, porque alguns pacientes abrem o quadro também com CIVD, então a parte de coagulação é importante não esquecer. E para mulher, beta-HCG sempre. Bacana. E tem que descartar que essa mulher não está grávida. Isso vai influenciar muito na hora do tratamento, né? Com certeza. E obviamente que mais para frente a gente vai falar também do eco, né? Se a gente for tratar esse paciente com quimioterapia, o hemato sempre pede um equinho para a gente no pronto-socorro. A gente pede eco e o que a gente sempre gosta de fazer, mas isso já quando tiver na enfermaria de hemato mesmo, é a questão da tipagem HLA, né? Então, se esse paciente mais para frente for um paciente candidato à coleta, né? A transplante de medula óssea, é importante a gente ter o HLA antes de começar a tratar. Só para o pessoal saber, o eco eu falei, pessoal, brincando aqui, porque os hematos sempre pedem para fazer um aval da função cardíaca antes da quimioterapia. A gente sabe que vários quimioterápicos são cardiotóxicos, então é importante a gente ter o perfil do paciente antes do início da quimioterapia, né? Bom, então assim, fizemos um apanhadão geral dos exames que a gente tem que pedir na suspeita de leucemia aguda, como a gente suspeita, e o que a gente falou agora, o que mais vem na nossa cabeça quando a gente está falando de leucemia aguda no pronto-socorro é descartar aí a temida LPA, né? Que é a leucemia promielocítica aguda, né? Como que é esse tipo de leucemia aí, Gi? O que a gente tem que se preocupar? Como que a gente desconfia desse tipo de leucemia? Por que a gente tem que se preocupar com esse tipo de leucemia no pronto-socorro? Perfeito. Então, a gente sabe que essa leucemia das leucemias mieloides, né, que é a M3, ela é a que tem alta taxa de cura, né? O prognóstico dela é muito bom. Acontece que no início, no tratamento inicial, ela é uma leucemia que é muito grave, porque ela tem um risco de coagulopatia e muitos pacientes, a taxa de mortalidade nesse início do diagnóstico, início do tratamento é muito alta, se mal conduzida. Então, vamos supor que o paciente chegue pancitopênico, e aí a gente acha que pode ser uma leucemia aguda, ou que realmente tem aí esses 20% de blasto, e aí a gente vai fazer a hematoscopia. Olhamos lá no microscópio e a gente vê um monte de promielócito, né, que é uma célula grande, que tem muito grão, e às vezes tem o que a gente chama de bastonete de Auer, né, que não é patognomônico da M3, mas ele é muito característico, e a gente pensou em LPA. E aí a primeira coisa assim que a gente tem que fazer, que às vezes a gente até orienta o pessoal do PA, é que mesmo se você acha que pode ser, mas não tem certeza, dê o Atra, tá? É melhor você dar e depois tirar do que você não dá. Legal. A dose do Atra que a gente usa é uma dose de 45 miligramas por metro quadrado, que normalmente a gente divide em 2 tomadas, tá certo? E ele normalmente ele previne, ele reduz bastante essa taxa de complicação por conta da coagulopatia. Hoje, só uma coisinha para ficar mais claro para o pessoal. A gente falou como a gente. Qual a importância de identificar LPA, né? E a gente identifica, obviamente, bate o martelo depois que a gente vai ver a lâmina, né? Mas para o cara que está ali na porta do PS, putz, o cara lá do laboratório não conseguiu ver a lâmina direito. Quais são as dicas clínicas, assim, para o cara pensar em LPA? Qual que é o principal achado aí da LPA de história, de exame físico? Então,
Sinceramente, não tem nada que a gente, no hemograma, o hemograma para a gente diferenciar de linfóide e mieloide, sem ver a lâmina, sem fazer uma medula, ou sem fazer exames mais complexos, né, como imunofenotipagem, o cariótipo, é muito difícil. Então, a gente sempre orienta, na suspeita, não tem ninguém para nenhum hematologista para ir ver a lâmina, entra com atra, no dia seguinte alguém vê a lâmina e conforme for a gente tira. Legal. Uma dica muito legal que eu peguei também durante a preceptoria lá no PSM é que esses pacientes com LPA eles costumam sangrar mais, fazer mais coagulopatia, né? Então, Exatamente. uma dica importante clínica, né? Nesses pacientes com leucemia que estão sangrando bastante, fazendo coagulopatia, você vai ver lá o coágulo está largado, está fazendo perfil de CIVD. Esses a gente não pode deixar passar de jeito nenhum o atra, né? Não pode. E além da questão do atra, a gente dosa o fibrinogênio. Normalmente, quando está abaixo de 100, a gente repõe crio, né? Crio concentrado. Então, é muito, muito importante. A gente normalmente faz uma unidade a cada 10 quilos para o paciente. E, muito importante, a reposição, a transfusão de plaqueta. Então, no paciente com LPA, o nosso nível de plaqueta tem que ser transfundir plaqueta de horário para que mantenha uma plaqueta acima de 50 mil, para reduzir ainda mais esse risco de sangramento. Bacana. E fibrinogênio, qual que é a meta? Acima de 100. Ah, sim, bacana. Abaixo de 100, a gente transfunde crio. E hemoglobina? Então, na verdade, para a hemoglobina é muito de acordo com sintomático, né? Normalmente, a gente transfunde quando está menor que 7, é o alvo que a gente usa aí no HC. Tem serviços particulares e privados que a gente acaba usando um alvo um pouquinho maior, hemoglobina de 8, de 9, mas o que tem realmente em consenso de literatura é a questão da transfusão de plaqueta. E é sempre importante pedir plaqueta filtrada e irradiada, tá? Para os pacientes hematológicos. E hoje tem papel também para o plasma? A gente não usa muito. A gente acaba usando mais crio mesmo. Tá. E mesmo se o paciente tiver com RNI alargado, acaba mais ficando com crio para suporte. Com crio. É, Bacana. Então, principalmente focar em plaqueta, crio e concentrado de massa, né? exatamente. Tá. Nas leucemias mieloides, assim, às vezes o médico do pronto-socorro vê o paciente com neutropenia e aí quer dar o granuloquine, né? Porque acho que vai estimular. Qual que é o grande problema nas leucemias mieloides? Existem alguns trabalhos que acreditam que o granuloquine na leucemia mieloide estimula a célula mieloide e pode piorar o quadro de leucemia. Então, o ideal nas leucemias mieloides é evitar o uso do granuloquine, exceto aí numa catástrofe, o paciente está chocado. Aí a gente cogita, mas caso contrário, não. Então, granuloquine também não utilizamos. Nas mieloides, nas linfóides, em alguns cenários, sim. Tá. Isso a gente só vai saber depois da lâmina, né? Então, a princípio, Exatamente. não é A avaliação. princípio, não põe. Então, assim, só retornando essa parte da LPA, sempre suspeitar no paciente aí que sangra bastante, o cara com leucemia aguda que está sangrando, o perfil de CIVD, não deixar de prescrever o atra na dúvida, lembrar que o atra, ele é um ácido transretinóico, né? Ele é Isso. família da vitamina A, então ele, na verdade, é algo que não tem muito efeito colateral, então, a princípio, é algo, vamos colocar aspas aí, né, inócuo. Se a gente errar, na verdade, não for uma LPA, a gente simplesmente tira no dia seguinte. Mas qual que é o risco, Gi, que a gente esqueceu de falar do atra na LPA, né? Porque na LPA, Então, vamos lá. o que ele vai fazer, na verdade? Qual que é, o que ele faz para melhorar Qual que é o grande problema do atra, né? Então, a gente sabe que 5 a 20% dos casos, quando a gente introduz o atra, evolui com uma síndrome chamada de síndrome de diferenciação do atra. Que, na verdade, o paciente, essa síndrome, ela se manifesta com sintomas respiratórios, então o paciente pode evoluir com desconforto respiratório, com infiltrado pulmonar, que às vezes até se assemelha a um pulmão de Sara, derrame pleural, derrame pericárdico, o paciente pode ou não ter febre,
costuma ter ganho de peso com aumento de circunferência abdominal, pode ter insuficiência renal e, às vezes, nos casos mais graves ainda, pode ter um choque. E aí, porque é um paciente que fica bem mal distribuído. E aí, quando que a gente sabe que o paciente pode ter um risco aumentado de desenvolver essa síndrome de diferenciação, né? Então, são normalmente aqueles pacientes com uma leucocitose maior do que 30.000. E aí, nesses pacientes, a gente avalia todos esses sintomas, né, que a síndrome de diferenciação pode dar. E aí, o tratamento, primeiro, é redução ou retirada do atra e o uso do corticoide, que normalmente a gente faz com dexametasona, com uma dose de 10 miligramas de 12 em 12 horas, para tentar melhorar aí esse quadro inflamatório sistêmico que pode acontecer. Bacana. E para esse paciente que tem uma leucocitose acima de 30.000, antes da gente prescrever o atra, a gente também já dá corticoide? Não, a gente evita. A gente costuma introduzir o corticoide, mas se ele começa aí tá querendo evoluir. Porque a gente sabe que só são 5 a 20% dos casos, né? Então, não é todo paciente que vai fazer, então a gente nunca faz profilática dexametasona. Tá, bacana. Então, no contexto aí da leucemia, a gente já falou do atra, falamos do suporte transfusional, quais são os alvos que a gente tem que mirar, e quais são os outros problemas aí da leucemia aguda, Gi, que a gente tem que ficar atento? Então, acho que assim, é importante a gente saber da questão da síndrome de lise tumoral, né, e como manejar. A gente sabe hoje em dia que a gente consegue dividir ela em síndrome de lise tumoral clínica e laboratorial, né? Nem todo paciente vai ter os dois. Das manifestações laboratoriais, então a gente, que é aquele score de Cairo Bishop, né? Isso. Que a gente utiliza. Então, na verdade, o paciente costuma ter o ácido úrico elevado, o fósforo elevado, o cálcio baixo. Estou esquecendo um. E tem também o potássio alto. E o potássio alto, exatamente. E da parte da síndrome de lise tumoral clínica, né? Então, o paciente pode ter arritmia, pode ter quadro convulsivo, né? Pode ter morte súbita, tudo isso pode acontecer. E a gente sabe que alguns pacientes têm maior risco de fazer síndrome de lise tumoral, então, quanto maior a leucocitose, maior o risco. Algumas doenças fazem mais do que as outras, então, as leucemias mieloides, por serem células maiores, e quando a gente faz a destruição, né, dessas células, quando começa a quimioterapia, são pacientes que têm maior risco de desenvolver. E aí o tratamento vai ser baseado de acordo com esse risco, né? Então, os pacientes com risco elevado, além da hidratação, que a gente costuma fazer uma hidratação aí vigorosa, 3 litros de soro fisiológico por dia, são pacientes candidatos ao uso da rasburicase, né? Já aqueles pacientes com baixo risco de síndrome de lise tumoral, às vezes a gente faz, além da hidratação e da monitorização diária desses eletrólitos, né, e da função renal, que a gente esqueceu de falar, o uso do halopurinol. Bacana. Então, hidratar, né, monitorizar a função renal, corrigir também os distúrbios eletrolíticos, né? Com certeza. E a rasburicase para os pacientes de alto risco e para aqueles que já têm a síndrome de lise tumoral clínica laboratorial também a rasburicase já está indicada, né? É importante a gente saber que o halopurinol, na verdade, o ácido úrico aumentado que já está formado, o halopurinol ele não consegue converter ele, né? Então, na verdade, o halopurinol ele serviria muito mais para profilaxia do que tanto para tratamento. Já a rasburicase é o contrário, né? Então, ela consegue transformar esse ácido úrico e conseguir ser excretado. Mas a gente sabe que a rasburicase não é disponível em todos os serviços, né? Por ser uma medicação cara. E uma particularidade que, quando eu prestei prova, caiu, foi qual é o principal efeito colateral, né, da rasburicase. Então, qual é o paciente que não pode usar? Então, aqueles pacientes com deficiência de G6PD, quando expostos à rasburicase, fazem uma anemia hemolítica aí severa. Interessante, bacana. Isso aí é uma coisa legal de lembrar. E lembrar que na hora que for prescrever o halopurinol, né, a gente tem que lembrar de corrigir para a função renal, né? Então, Exatamente. sempre olhem no up-to-date lá, como prescrever e como corrigir para a função renal.
Cada caso é um caso, então sempre olhem e calculem o clearance do paciente pela Cookcroft na hora de corrigir as doses pelo clearance, né? Bom, Isso mesmo. bacana. Gi, então falamos então do suporte transfusional, do ATRA, da lise tumoral. O que mais que esse trem pode causar no paciente? Muita coisa. Vamos falar um pouquinho de neutropenia febril? Bora. Então vamos lá. A gente sabe que a definição é uma temperatura acima de 37,8, né? Associado com uma neutropenia, então neutrófilo menor ou igual a 500, ou menor que 1.000, com tendência de queda para menos que 500 nos próximos 2 dias, né? Então, grande parte dos pacientes chegam com neutropenia febril ou eles vão ter neutropenia febril aí ao longo do tratamento. Isso confere uma mortalidade elevada a esse paciente. E igual na sepse, é um paciente que tem que respeitar a golden hour, né? Então, a gente tenta fazer coleta de exame, hemocultura, tudo em até 1 hora e já iniciar uma antibiótico terapia de amplo espectro, que normalmente tem que ter uma cobertura aí bactericida e direcionada para pseudomonas e algum outro gram negativo, desculpa. E o que a gente costuma usar e o que eu vejo nos serviços, tanto aí no HC, como no ICESP, como nos serviços particulares, é o uso do Tazocin ou o uso do Cefepime, tá? A gente costuma associar a cobertura para gram positivo com vancomicina ou com linezolida ou com teico para aqueles pacientes que estão hemodinamicamente instáveis, né, chocados, ou aqueles pacientes com infecção de partes moles ou infecção relacionada a catéter. Eu não sei como, na minha época, até quando eu saí daí, a doutora Silvia, que era infecto que rodava no HC, falava da associação aí mortal do Tazocin e da Vanco. Então, eu até hoje costumo evitar. E vocês? Olha, hoje eu já vi usar bastante Tazo e Vanco. É um casalzinho que eu já vi bastante nas prescrições. Mas qual que seria o efeito de ambas associadas, assim? Eu A já questão da piora da função renal. assim, isso aí a gente tem que se atentar. Então, lembrar que para os pacientes que têm disfunção renal, e esses geralmente fazem disfunção renal, né, porque eles têm já, em geral, né, a lise tumoral associada e tal, a gente tem que corrigir também, olhar no UpToDate a tabelinha para corrigir TAS e VANCO para função renal. Isso, sem dúvida, lembrar que a Exatamente. vancomicina, a gente tem que coletar vancocinemia a partir da 4ª dose, para a gente também monitorizar aí o nível sérico da van, que geralmente a gente deixa entre 15 e 20, né? E aí depende de protocolo de serviço para serviço, mas em geral entre 15 e 20, aí, de acordo com a vancocinemia, a gente vai regulando as próximas doses de vancomicina, né? Sabe uma coisa que eu ia falar que é muito importante, que a gente acaba orientando no kit leucemia aí do PA, é a questão de fazer ivermectina. Então, a gente sempre pede para os pacientes com diagnóstico de leucemia fazer a ivermectina para prevenção, para profilaxia de estrongiloidiose disseminada, né? Então, a gente costuma fazer, o comprimido é de 6 miligramas, a gente faz um comprimido a cada 30 quilos, porque muitos dos tratamentos para leucemia, principalmente as linfóides, envolve corticoide em altas doses. Então, aí a gente já pede para mandar bala na ivermectina. Bacana. Isso daí não pode esquecer também. Bom, então, da neutropenia, assim, no início, ali no PS, se a gente desconfiou de neutropenia, já tem que entrar aí com antibiótico de amplo espectro e coletar as culturas, e também lembrar que esses pacientes geralmente não fazem foco de infecção, então é mais difícil ainda de achar foco nesses pacientes neutropênicos, então a gente tem que ser mais agressivo aí na procura de foco, né? Então, exame de imagem, de tórax, abdômen, e lembrar que esses pacientes podem fazer tiflite também, né? Então, se Exatamente. dor abdominal também, exame de imagem para esses pacientes é essencial, né? Lembrar de uma coisa que, às vezes, o paciente tem queixa perianal, né? Então, assim, abscesso perianal, nunca tocar, fazer toque retal nesses pacientes, só inspeção. Bacana. Porque senão aumenta o risco de translocação bacteriana, então faz só a inspeção da região perianal, né? Mas nunca fazer o toque retal. Hoje, e assim, a gente estava falando de antibiótico, mas aqui a gente falou no contexto de neutropenia febril. E no contexto de profilaxia infecciosa mesmo no paciente com leucemia aguda, o que a gente tem que pensar? Tá.
Isso diferencia, mas bem pouco, quando a gente diferencia linfóide e mieloide, né? Mas basicamente a gente faz a profilaxia com uma quinolona naqueles pacientes neutropênicos, que pode ser cipro ou levo. Aí no ICESP a gente tinha como base o levofloxacino. A gente fazia profilaxia antifúngica nas linfóides com fluconazol, nas mieloides com anídula fungina, profilaxia antiviral com aciclovir, tanto para linfóide quanto para mieloide, e a particularidade é a questão do Bactrim. Então, profilaxia para pneumocistose, a gente só faz nas linfóides. Nas mieloides, a gente sabe que o risco é mais baixo e a gente acaba não utilizando. Tá certo, mas deixa essa profilaxia para todos os pacientes com leucemia aguda, ou vai ter algum corte específico de neutrófilo para a gente? A gente costuma deixar até porque toda a indução, né, quando começar o tratamento, é um paciente que vai ficar realmente aplasiado. Então, ele tem que estar coberto aí com uma profilaxia boa de antibiótico, de antifúngico, de antiviral. Então, geralmente a gente deixa quinolona para cobrir bactéria, a gente deixa fluco nas linfóides e anídula nas mieloides para cobrir fungo, né? Infecções fúngicas. Aciclovir para virais e Bactrim para pensando em pneumocistose nas linfóides apenas, né? Exatamente. E no começo que a gente ainda não tem essa diferenciação, né, de linfóide e mieloide. Eu acho que, assim, inicialmente, a gente orienta a questão se o paciente entrou com neutropenia febril, vai fazer o esquema antibiótico empírico, né? São medicações que, assim, se o paciente não tiver nenhuma alteração de função hepática, nada que contraindique alguma dessas medicações, eu sempre gosto de pecar um pouco mais pelo excesso do que pela falta, sabe? Eu acho que é muito mais fácil você tirar remédio do que querer colocar depois que o paciente já piorou. Bacana. Então, se esse paciente chega no pronto-socorro, a gente está no quadro de leucemia aguda, não temos ainda a resposta lá do laboratório se é linfóide, se é mieloide, né? Aí a gente deixa essa profilaxia infecciosa com esses antibióticos e depois a gente vai avaliar se continua ou não, dependendo de qual série, Exatamente. né? E óbvio que tem aquele paciente, que é aquilo que a gente estava falando no começo, tem leucemias e leucemias, né? Tem a leucemia que o paciente chega realmente em fase final, muito, muito grave, e tem leucemia que o cara chega com uma queixa totalmente atípica e que, surpreendentemente, faz um hemograma e vê ali 20% de blasto. Eu digo isso porque agora, durante Covid, veio um paciente com uma tosse seca, um quadro totalmente... Ele achou que era Covid, hemograma, e era uma LPA, você acredita? Nossa. Então, juro por Deus. Foi assim, um choque, porque você não espera. Então, tem tipos de leucemia e tem tipos de leucemia. É um paciente muito heterogêneo. Gi, mas tem mais alguma coisinha, né? Leucostase, né? Esses pacientes também podem fazer leucostase, né? O que é a leucostase? Como que a gente define? Como que a gente trata? O que a gente tem que fazer nesse contexto aí de leucostase? Então, vamos supor que o paciente chegue com uma leucocitose muito elevada, né? Que é o que a gente considera nas leucemias, normalmente leucócitos acima de 100 mil. A hiperleucocitose, ela aumenta o risco realmente de leucostase, que é quando você tem obstrução da microvasculatura, com consequente hipóxia, infarto tecidual, né, por conta do tamanho da célula e da quantidade da célula. Como eu disse, é mais comum nas mieloides do que nas linfóides, porque a célula é maior, nas linfóides a célula, o linfócito é menorzinho, e é muito raro em leucemia crônica, tá? É mais comum realmente nas agudas. O paciente costuma queixar de alguns sintomas que a gente tem que aí ter de alarme para pensar em síndrome da hiperviscosidade, que são sintomas neurológicos, então tontura, alguns sintomas oculares, então o paciente pode ter nistagmo, pode ter alteração visual, né? Então embaçamento da visão, o paciente pode ter zumbido e uma sensação meio que de vertigem. Alguns pacientes podem ter priapismo por conta da síndrome da hiperviscosidade, tá?
E aí entra que eu gosto o oftalmo ajuda muito a gente no diferencial. Então, quando a gente suspeita, é muito importante uma avaliação de fundo de olho para avaliar se tem ou não papiledema, se tem dilatação vascular, se tem hemorragia retiniana, porque se tiver, a gente tem que tratar. Bacana. E assim, tem também queixas respiratórias, né? Exatamente. O paciente também pode ter infiltrado aí pulmonar, pode ter também dispneia, né? Sangramento, os pacientes podem ter pistache, gengivorragia, tudo por conta da síndrome da hiperviscosidade. Legal. E aí é muito complexo esses pacientes com síndrome da hiperviscosidade, porque às vezes é um paciente que tem essa leucocitose, está com a síndrome da hiperviscosidade, mas é um paciente que está bem anêmico. E aí a gente segura um pouco a questão das hemotransfusões, porque a gente aumenta a hiperviscosidade, né? Então, é um cenário meio complicadinho. E como que a gente maneja isso aí, Gi? Pode ser manejado. Nem todo serviço tem a leucoaférese, né? Que é aquela máquina que vai, como se fosse filtrar o sangue para tentar tirar esses leucócitos. Inicialmente, quando até programar, porque precisa de passagem de catéter, um acesso bom, calibroso, a gente entra com a hidroxiureia. Mas o tratamento de escolha realmente é a leucoaférese. E iniciar o tratamento para a doença mesmo, para a doença de base, começar a tratar a leucemia. Tá. Beleza. Então, assim, no pronto-socorro, o que fica de dica é que o cara tem que se preocupar com muita coisa. Não é só com de hematologista. Tem muita coisa aqui que o clínico que está lá na linha de frente tem que se preocupar. É uma doença heterogênea que tem muito potencial de complicação. Então, o clínico tem que ficar de olho em tudo isso que a gente falou, né? Então, desde a parte do diagnóstico, dos fatores de risco, dos exames que tem que pedir, mas também das possíveis complicações, e lembrar que a LPA é uma coisa que sempre a gente tem que lembrar que o ATRA faz muita diferença para esses pacientes. Então, na dúvida, a gente acaba prescrevendo o ATRA até se prova o contrário, né? Lembrar que esses pacientes podem fazer leucostase, a gente tem que fazer suporte transfusional, tem que lembrar da lise tumoral, da neutropenia febril e também da profilaxia infecciosa, né? São pacientes muito graves e não esquecer do mais importante, que é chamar o hematologista, e por isso que eu chamei a Gina aqui hoje. Não me faz isso, senão eu perco meu emprego, né? Aí ninguém me chama mais, já está todo mundo sendo conduzido. Ô, Gi, falando agora o mais importante, né? Qual que é a diferença depois que o hemato chega? Na verdade, tem muito mais coisa para fazer depois de tudo isso, né? Então, resumindo... Eu acho que, assim, um bom clínico ajuda muito, né? Eu acho que fazendo esses passos, sinceramente, assim, 50% do caminho está andado. Óbvio que a gente chega lá para dar alguns ajustes, para orientar ajuste de dose ou para introdução de alguma coisinha a mais, e para fazer o exame da medula, né? Mas eu acho que, assim, ter um médico bom que consegue pensar nessas coisas principais já ajuda bastante e é capaz de salvar muita vida mesmo. Bacana. Aí chegou o hematologista chegando, né? Vai fazer o mielo, né? Vai fazer também a biópsia de medula e, obviamente, decidir o tratamento que vai curar o paciente, que é, né, em geral, quimioterapia, né? Exatamente. Quimioterapia seguida ou não de transplante, a depender aí do caso. Mas a verdade, eu não sei nem se eu posso falar isso, muito do que a gente vai é para fazer o papel de transferência, né? Vocês estão loucos para que o paciente venha para a gente. Exatamente. Depois, né? Mas eu acho que essa associação aí do clínico e hemato é muito importante, acho que o paciente só tem a ganhar. E estamos aí para ajudar. Fala, galera, foi muita coisa, mas foi muito bom. Então vamos lá. Leucemia no PS. Primeira coisa, o paciente vai se apresentar com o quê? Pancitopenia e os sintomas decorrentes dessa pancitopenia. Então, anemia vai ser fadiga. Plaquetopenia vai ser sangramento. Neutropenia vai ser infecções de repetição. Essas geralmente são as queixas. Claro que pacientes mais graves vão apresentar sintomas mais graves, complicações que a gente vai falar mais pra frente. Anemia, hemoglobina menor que 10. Plaquetopenia é variável, geralmente menor que 100 mil. E neutropenia menor que 1000.
Quando a gente pensa em pancitopenia, não é só leucemia que dá. Então lembra de pensar nos diferenciais. Pensa em deficiência de B12, deficiência de ácido fólico, leishmaniose, HIV, hepatite B&C, sífilis e HPV. Caso tenha na lâmina periférica 20% de blasto, já fecha o diagnóstico. Mas a ausência não exclui. Pacientes muito graves podem não ter blasto e ter a medula infiltrada. Temos que pensar também nos fatores de risco para a leucemia, como por exemplo, químio e rádio prévia, ou então deficiências imunológicas congênitas, ou falências medulares congênitas, doenças autoimunes e imunossupressores. Tabaco, radiação, produtos químicos também está associado. A investigação inicial vai ser pensar nesses diferenciais, solicitar esses exames. Além disso, função renal, eletrólise, raio-x de tórax, hematoscopia, coagulograma, reticulócito, fibrinogênio e para mulher, beta-HCG. E se você pensou promielicítica aguda, leucemia promielocítica aguda, você vai ter que pensar em atra. O atra vai fazer com que as células imaturas se diferenciem das maduras. Consequentemente, vai tratar parte da leucemia. Isso mudou o manejo da promielicítica aguda. Ivermectina é importante também. Por quê? Porque provavelmente os pacientes vão receber corticoide. E eles podem ter uma síndrome de estrongiolídese disseminada quando a gente dá corticoide para esses pacientes. Geralmente, o paciente com promielicítica aguda sangra. Por quê? Porque eles fazem CIVD. E aí, a gente tem que atentar no fibrinogênio e nas plaquetas. Lembrar que se for repor alguma coisa, o fibrinogênio é crio e bolsa de plaqueta. Tem que ser filtrada e irradiada. Não dá granuloquine. Por quê? Principalmente para as mielocíticas, isso pode levar a uma piora da leucemia. E lembrar que quando eu dou o atra, eu posso ter a síndrome de diferenciação. E aí o tratamento é corticoide, geralmente dexametasona. As outras complicações possíveis são neutropenia febril, e aí seria febre com neutrófilos menor que 500 ou 1000 menor que 1000, com tendência à queda em 48 horas, lise tumoral, e aí a gente vai ter que colher os eletrólitos, incluindo fosfato, que vai estar alto, potássio vai estar alto, cálcio vai estar baixo, de ácido úrico vai estar alto, e a lise tumoral pode dar manifestações clínicas como insuficiência renal, convulsões e arritmias. Na neutropenia febril, a gente vai ter que pensar em cobrir pseudomonas, seja com piperacina tazobactam ou cefepime. E caso o paciente tenha pneumonia, infecção de pele, infecção de catéter, e seja chocado, a gente vai colocar vancomicina também. E detalhe, nunca faço toque. Já na síndrome de lise tumoral, a gente vai ter que hidratar, e se ele tiver com lise tumoral, rasburicase. Cuidado com deficiência de 6-PD, que esses pacientes podem fazer uma anemia hemolítica grave. Caso não tenha rasburicase, o halopurinol corrigido para função renal serve. E por final, a leucostase. Leucostase é quando tem muito leucócito, e isso pode fazer uma hiperviscosidade sanguínea. E o tratamento é hidroxiureia e leucoférese. E lembrar de tratar a causa de base. Então tá bom. Gi, eu agradeço muito ter aceitado o convite aí para falar um pouquinho desse tema tão importante para a gente. Estamos sempre de portas abertas aí para falarmos de mais temas hematológicos. Eu adoro hematologia, vou até falar para você que foi uma das coisas que me balançou bastante, né, antes de ir para a cardiologia, foi a hemato, porque realmente é um mundo totalmente à parte, que muita gente tem medo de pisar, mas é um mundo muito bonito, tem muita coisa legal sendo falada, né? É uma especialidade muito linda, eu sou suspeita, né, mas você pode ir para vários campos, então, para quem está prestando prova, eu sou uma incentivadora. É isso aí. Tá bom, muito obrigada pelo convite, foi um prazer, e até a próxima.